Olá, minha gente. Olha eu aqui de novo. Gente, hoje eu decidi gravar aqui na parte de trás da minha casa, da creche, tá? Então, como a gente tá no jardim, vai acontecer uns barulhos de avião, de pássaros, mas não se preocupem, tá bom? Então, eu sou a Cristiane Sena, você está no 50 Mais com Cris. Hoje eu decidi bater um papo sobre gratidão. Hoje aqui é domingo, eu estou quase na hora do almoço, é o Dia das Mães, a minha mãe não tá aqui comigo, e aí eu fico meio jururu, mas por isso que me deu essa vontade de falar sobre gratidão na vida em geral, saber um pouquinho sobre vocês também, tá bom? Então, se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você está no 50 Mais com Cris, nesse canal de troca de experiências. Para quem não sabe, eu moro na cidade de Sydney, na Austrália, há 12 anos. E é isso. E se você já está aqui desde o ano passado, muito obrigada, pessoal. Então, ó o avião passando. Bora lá. Então, gente, quando a gente fala, né, quando eu coloco o nome, o maior hábito, o mais importante hábito do minimalista, né, que segue o minimalismo, que pesquisa sobre o minimalismo, que entende todo esse estilo de vida, como eu, é a questão da gratidão. E precisa ser minimalista para praticar gratidão? Claro que não, né, gente? Com certeza não. Conheço um monte de pessoas na minha vida social que não são minimalistas, mas que, na minha opinião, fazem muito mais do que eu, por exemplo, hoje, né? O que eu estou fazendo. Mas, de qualquer forma, vamos conversar. Eu decidi falar sobre isso porque foi, na verdade, como é que eu posso dizer isso? Foi, às vezes, gente, eu penso em português e aí o inglês me trava, sabe? E aí eu tento falar da forma que eu deveria ter falado em inglês, não em português. Às vezes não faz sentido. Mas é assim, depois de toda essa pesquisa, né, que eu faço constantemente sobre o minimalismo, como eu falo para vocês, eu tenho 2 canais que eu sigo quase que todo dia, que é o The Minimalists e o Mente Minimalista. Então, tudo que vem de novo, tudo que eles falam, eu procuro pensar, refletir sobre aquilo. Eu acho ambos os canais, eu acho ótimo, então, para mim é o que vale, né? E quando eles falam sobre a gratidão, que na minha opinião é o mais importante na vida de qualquer ser humano, eu decidi trazer então essas 6 formas de ser grato para a vida, que não necessariamente você precisa fazer as 6, não necessariamente nessa sequência, não é? Mas eu trouxe para a gente conversar um pouco, até para dizer para vocês o que eu faço também, tá? A primeira coisa, gente, é que eu acho que a maior forma de gratidão que um ser humano deve fazer é cuidar dele mesmo. E aí envolve várias coisas, né, pessoal? Não só cuidar da nossa saúde, de poder ter recursos para ir atrás de alimentos mais naturais, de informações que façam com que a gente melhore fisicamente. Então, quando eu vejo uma pessoa que não se cuida, que não tem um tempo para ela, ou que não sabe dizer não, ou que não respeite o organismo dela, que às vezes eu vejo que tá ali naquele lugar porque tá forçada, mas não porque realmente gostaria de estar, isso me faz pensar, né? Esse processo para mim está sendo um processo também de dia após dia, né? Então tem dias que no final do dia eu fico mais orgulhosa de mim mesma, tem dias que no final do dia eu fico pensando, poxa, mas por que eu perdi tempo com aquilo, não é? E esse processo, na minha opinião, é um processo tão interessante, é tão legal, eu gosto tanto de olhar para mim, sabe, ter essa percepção de mim mesma, que não só o minimalismo, mas a terapia que eu faço com o meu psicólogo, isso me ajuda demais.
E eu sei que isso é uma constância, isso é uma coisa que vai para minha vida inteira. Então vão ter dias que eu vou ficar super feliz no final do dia, achando que eu fiz algo, sabe, que o meu dia foi produtivo, que tudo aconteceu da forma como eu gostaria. E obviamente vão ter aqueles dias. Olha o avião, gente, é assim, tá? Não se esquentam, não se esquentem. E vai ter aqueles dias que eu vou, quando eu for para minha cama, eu vou falar, poxa, poderia ter melhorado ali, poderia ter melhorado aqui. E isso, gente, é para sempre na vida, né? Eu sou uma pessoa que eu não me considero perfeita ou boa em nada na minha vida. A única coisa que eu agradeço e que eu vou sempre agradecer, desde o momento que eu descobri o que eu queria fazer da minha vida, é o fato de trabalhar com crianças, é o fato de gostar de arte, é o fato de poder usar a arte no meu trabalho para as crianças. E isso eu agradeço todos os dias, minha gente, nas minhas orações, nas minhas meditações, porque eu sei que eu, até dentro da sociedade, né, que me rodeia, dos meus amigos, das pessoas que eu conheço, que eu frequento, eu vejo que são pouquíssimas as pessoas que têm essa... Como é que a gente pode falar? Esse prazer em trabalhar com aquilo que gosta. Que todos nós, quando a gente trabalha com aquilo que a gente gosta, a gente fala, gente, que a gente não trabalha, tá? É normal dizer isso. E eu falo pro meu marido, eu não trabalho porque eu me divirto com as minhas crianças, eu adoro ver as minhas crianças a cada dia aprenderem coisas novas e saber que eu fui, né, a ferramenta para que elas entendessem coisas. Então, quando elas começam a escrever o nominho delas, nossa, é uma coisa que até me emociona. Mas enfim, então, cuidar da gente é uma forma de gratidão, é uma forma que com certeza, se existe um Deus, se existe uma energia, não é, que nos observa, que nos oferece essa energia boa de volta, com certeza a gente entra em sintonia. Então, cuidar da gente é uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer como gratidão à vida, né? A segunda coisa é cuidar das nossas coisas. E aí, gente, é puramente a linguagem minimalista, né? Como a gente não tem uma rotatividade de compra muito grande das coisas materiais, e por outro lado, como a gente compra menos, mas a gente compra coisas de mais qualidade, então o valor que essas coisas têm pra gente é um valor que nos demanda uma atenção maior. Eu tenho que cuidar mais das minhas roupas, eu tenho que cuidar melhor dos meus sapatos, eu tenho que, na hora que for lavar, na hora que for, né, colocar no armário, manusear de uma forma que mantenha, porque foi um valor dispensável ali, foi um trabalho que foi inserido ali naquela compra. Então, a gente tem que valorizar as coisas materiais que a gente tem. Isso também é uma forma da gente evitar que se quebre, que se danifique e que a compra fique uma coisa mais rotineira, né? O minimalismo, ele nos diz que a compra consciente é uma compra que nos leva à sustentabilidade. Então, vai chegar uma hora que eu não vou precisar comprar mais roupa, vai chegar uma hora que eu não vou precisar comprar mais sapato, que aquilo ali vai ser sustentável para a minha existência. Agora, claro, há uma necessidade que a gente cuide, que a gente valorize, porque dinheiro a gente não cria em árvore, né, gente? Não há uma produção de dinheiro ainda. E então, vamos continuar. O terceiro seria o contato com a natureza. E aí, gente, eu posso dizer para vocês que é a forma mais recente que eu entendi de gratidão, sabe? Da gente limpar um parque onde a gente for, da gente fazer uma meditação numa área de jardim, perto de uma árvore, da gente cuidar dos nossos jardins, nós mesmos, não é? Dar ali, se preocupar com o que eles realmente precisam.
E isso só faz com que a gente tenha essa energia boa de volta, né? Eu já comecei a produzir coisas aqui na minha casa, então desde... aí já começa a dificultar o português. Mas, por exemplo, coentro, essas folhinhas que a gente coloca para os nossos temperos, são coisas que eu já produzo aqui na minha casa, não é? Então, é uma forma de gratidão, é uma forma de dizer obrigada por ter esse recurso às nossas mãos ainda, né? Depois, a quarta, eu diria valorizar as coisas boas que acontecem na nossa vida. E aí, gente, deixa eu falar pra vocês uma coisa. Eu vou até tomar um golinho do meu vinho, ó, pra gente celebrar a vida. Quando a gente tem a gente cria uma prática de valorizar todas aquelas coisas boas que acontecem na nossa vida, a gente se dá conta de como a nossa vida é recheada de coisas boas e as coisas ruins são menores. E a gente só consegue identificar isso se a gente realmente notifica o que acontece de bom. Então eu passei a ter um hábito, agora, a partir desse ano, que tudo que acontece de bom, eu anoto num papelzinho, embolo aquele papel, dobro o papel e boto dentro de uma caixinha. E aí, uma vez por mês, ou no final do ano, ou uma vez a cada 6 meses, eu pego essa caixa e leio tudo aquilo que eu escrevi. Gente, é um exercício que nos leva à gratidão das coisas, enxergar as coisas boas que acontecem na nossa vida, sabe? E eu passei a descobrir esse hábito bobo recentemente, que faz toda a diferença. E por último, gente, eu diria cuidar do outro e ajudar o próximo, né? Que seria o quarto e o quinto. Não, o quinto e o sexto. Cuidar do outro ou ajudar o próximo. Eu não sei se todo mundo tem essa consciência que eu tenho. E isso veio muito antes do minimalismo. Eu sempre fui criada numa família muito grande de número de pessoas. Então, tanto a família do meu pai como a família da minha mãe são assim, 300 tios de um lado e tias, 212 de outro lado, tios e tias, fora a primaiada desses tios, porque eles casaram, tiveram filhos. Então, eu não sei, gente, a última vez que eu contei, acho que tinha 50 pessoas, contando família da minha mãe e família do meu pai. E em função de ter uma família muito grande, logo no início, eu fiquei uma média, eu acho que uns 10 anos, que éramos eu e um outro primo meu. Nós éramos os sobrinhos e as sobrinhas, os netos, o neto e a neta por muitos anos. Então, eu tenho um apego pelos meus tios, um apego pelas minhas tias, um apego pelos meus avós, que eu acho que as minhas primas que vieram depois não têm, sabe? Pelo tempo que nós ficamos ali reinando, vamos dizer assim, como o único sobrinho e a única sobrinha. Então, essa ajuda ao próximo, esse cuidar do outro, para mim é cuidar da minha família. E aí eu tenho um tempo para falar com a minha família, eu tenho um tempo para falar com os meus amigos. E isso também é uma forma de gratidão, sabe? A gente ser grato pela família que a gente tem, apesar de todos os problemas que toda família tem, né? Apesar das nossas indiferenças, apesar das nossas discussões, que vira e mexe acontece, mas existe essa conexão que é maior do que qualquer briga, do que qualquer discussão. E o ajudar ao outro, para mim, é o mais importante depois de ajudarmos a nós mesmos. Então, primeiro a gente ajuda a gente para estar bem, para poder ter condição de ajudar o próximo. Então, eu, por exemplo, no meu orçamento agora do mês, a partir de 2022, existe uma categoria lá dizendo outros ou ajudar ao outro. E aí eu deixo sempre um... caiu meu brinco, gente, desculpa. Eu deixo sempre vou tirar o outro. Existe sempre no final do mês um dinheirinho que eu deixo lá. Então, seja 10 dólares, 5 dólares, todo mês eu vou deixando um dinheirinho lá, que eu acho que
vale a pena, acho necessário. E desse dinheiro, todo mês ou a cada 2 meses, quando eu vejo que eu tenho dinheiro já suficiente, eu procuro ou mandar para minha mãe, ou mandar para uma tia minha que esteja precisando, ou mandar para uma pessoa, um brasileiro que acabou de chegar e que teve um contato comigo, que eu descobri que está precisando de ajuda aqui na Austrália. Então, não só isso, né, gente? É estar disposta a receber ligações de amigos, ou até mesmo de amigos de amigos de amigos, ou até mesmo de uma pessoa estranha que foi orientado por um amigo seu. Eu tenho uma amiga aqui que de vez em quando fala, Cris, olha, vai te ligar uma moça chamada tal, que tá precisando disso, disso e disso, por favor, você atende. E eu atendo e eu ajudo da forma que eu posso, gente. E então, é exatamente essas formas de gratidão que me faz deitar no final do dia, dormir em paz com a minha cabeça. Tem dias, tem semanas, tem meses que eu olho para isso e falo, poxa, hoje eu não ajudei tanto, hoje eu ajudei pouco, então no mês que vem eu me desdobro um pouquinho mais. Mas eu faço disso uma constância na minha vida, sabe? E aí, como eu consigo, né, transitar nessas 6, tem mês que eu faço mais uma, tem mês que eu faço mais outra, mas sempre fazendo algo dentro dessas 6 que eu acabei de dizer, tá bom? Então, gente, muito obrigada, olha, valeu a pena ter colocado tudo pra fora que eu tava pensando, né? Botem aí nos comentários qual é a forma de gratidão que vocês fazem, até para se tiver alguma coisa diferente de tudo aquilo que eu falei, coloquem aí, eu vou adorar saber, tá bom? Então, obrigada, gente, mais uma vez, um beijo, e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!